Bom dia, amados do Senhor. Aqui estou eu novamente para a melhor parte do meu dia, que é de falar da palavra de Deus. Tenho ouvidado há alguns dias a transmissão e a gravação por motivos técnicos e temporais também, problema de tempo. Mas hoje eu vou falar de Pedros. Pedros? Sim, Pedros. Vocês sabem que eu até disse que um personagem da Bíblia que eu muito gosto de estudar e ler é sobre Pedro, Simão Pedro, por causa da atitude de Pedro, da personalidade de Pedro e do amor de Pedro por Jesus. E Pedro, como vocês sabem, eu quero bem dizer, eu vou ler uma parte que está em Mateus 14, a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Vejam, os barcos estavam lá fora, Jesus não querendo acordar, chamando, voltá-lo, Jesus foi andando. Isso é coisa de Deus. Jesus andar sobre as ondas, isso é. Se o mar não se abriu, o Senhor vai fazer o caminhar sobre as ondas. E quando eles viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma que vem lá, e gritaram de medo. Por quê? Porque eles estavam olhando pelos olhos da vista, o olho carnal, da materialidade desse corpo humano, aquilo que nós não conhecemos. Nós fazemos um paralelo daquilo que nós temos conhecimento. E eles tinham um conhecimento que havia uma ideia que fantasmas andavam, voavam. O fantasma não tinha um corpo massa, o fantasma era um corpo névoa. Tinha um corpo névoa e por isso andava sobre o mar. E eles não reconheceram. Olha, eles andavam com Jesus, estavam juntos de Jesus, quando Jesus disse assim: vai lá para frente, vamos lá para o outro lado, daqui a pouco eu chego lá. E quando o viram, acharam que era um fantasma. Muitos de nós, Pedros de hoje, quando nós vemos Jesus, não acreditamos que seja ele, né? Porque nós olhamos com os olhos da materialidade e não com os olhos espirituais. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo de Jesus. As pessoas têm medo de Jesus. Eu tinha medo de ir para a igreja, porque eu achava assim: pô, tem tanto pecado, será que Deus vai me perdoar? Acho que Deus não vai querer nem nada comigo, eu sou tão cheio de pecado que eu... E dizem que que Deus era um Deus bravo, Deus que castigava. Eu tinha esse medo, porque eu não conhecia Jesus. Mas o dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. E vejam, agora vem um personagem, Pedro. Pedro estava dentro do barco. Pedro foi um daqueles que gritou: é um fantasma, e ficou com medo. Mas Jesus disse: não tema, sou eu. E Pedro então disse: Senhor, vejam como é Pedro. Se és tu, perguntou, duvidando. Primeiro ele duvidou. Se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas, e desafia. Quantos de nós, Pedros de hoje, que estamos dentro das igrejas até, duvidamos de Deus? Senhor, sou mesmo aquele que falaram para mim lá fora, me deram um papelzinho dizendo que o Senhor liberta, cura, salva e ajuda, resolve o meu problema. Pedro andava com Jesus, tinha visto já milagres de Jesus ter feito. E Pedro questiona primeiro quem é. Senhor, se és tu mesmo. Era uma afirmação, uma confirmação, ou era uma dúvida? Se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Vejam, Pedro duvida que Jesus possa fazer aquilo com ele. Está fazendo, Jesus está andando, mas será que ele pode fazer com Pedro?
Será que você morreria como Jesus morreu por nós? Será que você perdoaria ou perdoa os seus algozes como Jesus perdoou? Será que você ama as pessoas como Jesus amou? Temos muitos Pedros dentro das nossas igrejas, infelizmente. Pedro, naquela época, ele estava convencido que andar com Jesus, tudo ele podia fazer. Posso até andar pelas águas. Se for ele mesmo, eu vou andar pelas águas. Eu posso. Pedro só se converteu na ressurreição de Cristo, quando Cristo os questionou se ele realmente o amava, depois de tê-lo negado 3 vezes no julgamento. Mas isso é outra história. Mas vejam que Pedro pergunta: se tu és, manda-me ir a teu encontro sobre as águas, eu quero andar igual a tu. E Jesus, ele é enfático. Ele não é questionador, ele não coloca barreiras para fazer acontecer. Ele não diz assim: olha, então espera um instante aí que eu vou marcar uma consulta aqui, que nem no SUS, daqui a 3 meses você me pergunta novamente, eu vou deixar você lá. Não. Jesus foi enfático e sucinto: venha. Quantas vezes talvez você tenha visitado uma igreja por um convite ou por um desejo de conhecer, uma curiosidade de conhecer uma igreja, e depois da pregação o pastor faz um apelo, ou o missionário, a pessoa que está pregando a palavra, faz um apelo para que você venha conhecer Jesus. E a palavra é: aquele que queira nesse momento aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador, vem aqui na frente para receber a oração, receber a bênção. Venham! Jesus chamou. E quantos não foram? Ainda estão querendo deixar para outro dia. Mas isso é outra história. E Pedro então saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Como é que Pedro deveria estar se sentindo nesse momento? Andando sobre as águas. Vocês já imaginaram? Ele devia estar: opa! Eu sou o cara. Só tem eu e ele, ó. Só está eu e Jesus andando sobre as águas. Não tem mais ninguém, só eu e ele, ó. Sou o cara, sou assim com ele, ó. O orgulho, a empáfia. Eu estou na igreja, eu agora sou cristão. Muitos Pedros dentro da igreja de hoje. Estou aqui com Jesus, agora tudo que eu peço acontece. Pedro pediu: faça-me andar sobre as ondas. Jesus disse: venha. Outros Pedros estão na igreja dizendo que eu estou com Jesus. Porém, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Vejam, entrei para a igreja hoje, estou assim com Jesus, estou podendo, sou eu, sou aquilo outro, e veio um vento forte de financeiro, um vento de saúde, um vento familiar, que mexe com a minha estrutura, mexe com a minha fé, mexe comigo. Eu começo a perguntar: por que eu, meu Deus, por que comigo, por que está acontecendo? Isso me dá medo das coisas que estão acontecendo, e nesse momento eu perco o foco. Pois não estou andando sobre as águas porque ele disse: venha. Então por que eu vou ter medo de me afundar? Não, tudo bem, eu estou andando, vou andar. Mas Pedro teve medo. E vejam, nesse momento que ele teve medo, ele afunda. Quando a gente perde a fé em Deus, em Jesus, nosso mundo desmorona, nosso mundo espiritual, nosso elo espiritual se rompe. Nós desmoronamos, nós viramos carne novamente, nós nos desesperamos. Quando a palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Isso que está escrito.
Mas Pedro se desesperou, socorro, eu vou morrer. E no versículo de 31 assim diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Estenda a sua mão. Qual é a distância do meu ombro para a palma da minha mão? Daria 1 metro? Não daria. Jesus estendeu a mão e segurou. Veja com tão perto Pedro estava de Jesus quando se desesperou. Mais um passo ou 2 sobre as águas, ele estaria abraçado de Jesus. Vejam, quando estamos alcançando algo de nós, o inimigo se revolta, vai fazer tudo para impedir que a gente alcance a Jesus. Um vento forte entra na minha família, a discussão na família, entra no meu emprego, entra na minha saúde e me abala. E nesse momento cadê? Eu me desespero, eu sou um ser humano, eu sou carne, e a carne sente falta de ar. Mas Jesus está tão perto da gente, Ele está tão perto de você, que quando você gritar socorro, Senhor, me ajuda, Ele vai dizer, eis-me aqui. Mas vai me dar um puxão de orelha também em você. Ele vai dizer assim: homem ou mulher de pequena fé, não sem fé. Ele não disse que Pedro não tinha fé. Tanto é que Pedro tinha fé que ele começou a andar. Mas a fé era pequena. Homem de pequena fé, por que você duvidou? A palavra diz que se a sua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas você disser a esse monte, se mova, ele se moverá. Mas você não pode duvidar que ele vai se mover. Além de ter pequena fé, Pedro duvidou. E quando entraram no barco, Pedro e Jesus, o que aconteceu? O vento cessou. Quando Jesus entra no barco com você, os teus problemas acabam. São remediados? Não, não há remendo. Jesus não remedia, Jesus resolve. Ah, amados, seja o Pedro convertido, porque infelizmente temos muitos Pedros nas nossas igrejas atuais convencidos, que precisam se converter, precisam acreditar mais, aumentar a sua fé e não duvidar de Deus. E como nesta manhã eu estou falando para pessoas que têm fé, pessoas que acreditam em Deus, por favor, se puderem compartilhar para as pessoas que têm pouca fé, não é nenhuma fé, mas pouca fé, porque até o ateu tem fé, em alguma coisa ele tem. Bom, ele diz que é ateu, mas na hora da morte ele fala assim: ai meu Deus, pode saber, que todos eles vão gritar Deus. Mas me ajude, dê um like. Eu estou gravando agora para um canal do YouTube exatamente para isso, para poder ter um acesso um pouco maior, porque a palavra do Senhor tem que ser divulgada. Eu, Antônio Augusto, do Ministério Setuma, Bênção, da Assembleia de Deus, desejo a vocês que a sua fé seja bem maior do que a de Pedro, e que a sua dúvida seja bem menor ou nenhuma do que a de Pedro. Que você creia que Jesus te ama e Jesus está à tua frente. É só estender a mão e Ele vai te salvar. Fiquem na paz e até a próxima, querendo Deus. Amém.